pessoal, tudo bem com vocês? E aí, todo mundo animadíssimos? Hoje é sexta-feira e nessa sexta-feira nós vamos estar estudando ciências, onde nós vamos estar vendo um pouco sobre o nosso sistema reprodutor, o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, tá certo? Então, gente, vamos começar falando sobre o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino, ele é formado por testículos, epidídimo, canais deferentes, próstata, vesículas seminais, é muito nome, uretra e o pênis. Então, vamos ver qual é a função de cada um desses, né? Muito bem, gente. Os testículos, eles são responsáveis, quando a gente fala no testículo do homem, a gente está falando daquela parte onde fica e onde é produzido os espermatozoides, certo? Eu trouxe aqui uma figurinha para vocês poderem ir vendo, ó, né? E assim, vamos colocando algumas imagens aqui em cima também para que você possa ir vendo. Então, os testículos, gente, eles produzem, existe o testículo direito e existe o testículo esquerdo, né? O homem, ele tem esse pazinho do direito e do esquerdo. E os testículos, eles ficam localizados dentro de uma bolsa, certo? Essa bolsa, ela se chama saco escrotal. Então, quando o menino ele pega nos seus testículos, na verdade, primeiramente, ele está pegando nesse saco escrotal. Ali dentro fica os testículos, que é aquela que os meninos gostam de dizer as bolinhas, né? Isso? Muito bem. Esses testículos, ó, eles são responsáveis por formar isso aqui, gente. Eles são reprodutores desses espermas. São muitos e muitos espermas que eles produzem. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui os espermas? Então, o testículo fica dentro da bolsa escrotal e ele é responsável pelo quê? Ele é responsável por produzir os espermatozoides. Os espermatozoides são o quê? Os espermatozoides é aquilo que o testículo produz e que, numa relação sexual, ele é responsável por fazer o quê, gente? É por gerar os filhos, não é isso? Então, a gente vai ver isso mais na frente, na próxima aula de ciência. Temos também o epidídimo, que em cada testículo, que ele é responsável por quê? Por guardar o espermatozoide. Ou seja, o epidídimo, esse nome bem estranho, ele é o lugar onde os espermas, não é, eles vão sendo produzidos e eles vão ficando ali guardadinhos, gente. Existem os canais deferentes, que são os canais que conduzem os espermatozoides aos líquidos produzidos pelas glândulas, não é isso? Existe a próstata. A próstata é o local onde é formado um líquido leitoso, que protege e nutre os espermatozoides. Então, o homem tem um órgãozinho chamado próstata. Essa próstata, ela é responsável por criar, tipo assim, um leite pastoso. E esse leite pastoso, ele é responsável para não deixar os espermatozoides morrerem. Então, os espermatozoides ficam ali dentro daquele leite pastoso. E esse leite pastoso que é produzido pela próstata, não é? Ele tem a responsabilidade não só de proteger os espermatozoides dos rapazes, né? Mas também, e dos homens, né, em geral, mas também de nutrir, ou seja, de alimentar, de deixar eles o quê? Vivos e bem funcionando, certo? Temos também as vesículas seminais. Elas produzem um líquido que se mistura com o líquido produzido pela próstata e forma o sêmen. Temos a uretra, gente, a uretra, que está localizado no meio do pênis. Então, tem o pênis aqui, ó. No meio aqui tem a chamada uretra,
certo? Tem a chamada uretra. E é por aqui que são liberados os espermatozoides, certo? Quando o homem ele tem uma relação sexual, então os espermas, eles saem por aqui, que está no meio do pênis, tá? Então, o pênis é o quê? O pênis é o órgão onde se localiza a parte externa do corpo do homem e ela é responsável pelo quê? Pela liberação dos espermatozoides. Temos também, gente, o nosso sistema reprodutor feminino. Dentro do nosso sistema reprodutor feminino, nós temos o quê? Nós temos os ovários, que também são dois. Temos a mulher, ela tem o ovário direito e o ovário esquerdo. Dá para se ver os ovários? Não, porque os ovários eles estão guardadinhos lá dentro, certo? Então, não é uma coisa que se vê. E lá nos ovários é onde existem as células reprodutoras da mulher. É lá nos ovários, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse negocinho redondo aqui? Chama-se óvulo. A mulher, ela é responsável nos ovários por produzir os óvulos. Que o encontro do óvulo com o espermatozoide gera o quê? Gera um ser humano, certo? Então, gente, nós temos as tubas urinárias, que elas ligam os ovários ao útero, né? E o que é o útero? O útero, ele tem o formato de uma pera, né? O útero, ele tem um formato de uma pera e ele é responsável por abrigar o bebê durante a gestação. Então, quando a mãe engravida, o bebê, ela fica onde? Ele fica dentro do útero, não é isso? Então, temos a vagina, que é um canal que faz o quê? É onde, digamos assim, dentro de uma relação sexual de um homem e uma mulher ali, ele fica responsável por receber a vagina, fica responsável por receber o espermatozoide, certo, gente? É onde é feito o depósito dos espermatozoides, certo? Então, gente, só revisando aqui, quais são os órgãos masculinos? Nós temos os testículos, não é isso? O epididimo, os canais deferentes, a próstata, a vesícula seminais, a uretra e o pênis. E quais são os femininos? Nós temos os ovários, as tubas uterinas, o útero, a vagina e o pudendo feminino, certo? Então, gente, qual é a atividade? O que é que eu vou pedir para vocês que vocês façam, certo? Eu vou pedir primeiro, vocês vão fazer a atividade de vocês, que está na página 99 até a página 100. Vocês vão fazer essa atividade da página 99 à página 100. E eu gostaria que você reproduzisse, certo? Gostaria que você reproduzisse um quadro como esse aqui, mostrando o que? No órgão feminino, ele faz a produção de quê? De óvulos. O masculino faz a produção de quê? Dos espermatozoides. Então, vocês vão fazer um quadro, um desenho, onde haja essa representação aqui de óvulo e de espermatozoides, tá certo? Então, essa é a nossa aula, uma aula curtinha, porque na próxima aula de ciências, nós vamos estar falando sobre a reprodução feminina. Então, nós vamos entender como é que nasce um bebê, como é que ele se forma, não é isso? O que acontece para que um bebê venha a existir? O que acontece quando ele está dentro da barriga? Então, tudo isso vai ser uma aula mais demorada, nós vamos estar vendo na próxima aula, tá, gente? Então, é isso, pessoal. A nossa aula é essa. Um cheiro e até amanhã, que é sábado, temos uma aula de reposição, né? Então, cheirão.